A CPI finalmente voltou e ela voltou com tudo, inclusive o depoente hoje chorou. Sim, o depoente, o reverendo Hamilton, chorou porque assumiu que estava mentindo em todo esse momento. É mais uma pessoa que vai lá na CPI e mente, pelo menos dessa vez ele acabou assumindo ali a mentira. E eu vou contar tudo para vocês, fique até o final do vídeo, porque a primeira parte do vídeo eu vou descrever o que aconteceu na CPI. E depois eu vou explicar a situação para vocês com a minha análise. Porque o depoimento de hoje pode não ter sido tão revelador em termos de nomes, mas ele é muito esclarecedor e principalmente educativo para nós entendermos como é o funcionamento do governo Bolsonaro. E essa segunda parte você não vai ver em nenhum outro lugar no YouTube. A descrição do que aconteceu, vamos falar de corrupção, coisa do tipo, isso vários canais vão mostrar. Mas a segunda parte do vídeo você só encontra aqui no canal. Da mesma forma que nós temos o melhor programa de membros de todo o YouTube. São conteúdos adicionais sobre política, 2 vídeos especiais por semana, por apenas R$ 1,99 e hoje é dia de vídeo para os inscritos, para os membros do canal, R$ 1,99 por mês. Clica aí no botão e veja as condições. Vem comigo que eu vou explicar tudo para você o que aconteceu na CPI. Mas vamos lá, quem é essa figura, o reverendo Hamilton? Reverendo Hamilton, ele é ligado a uma instituição religiosa da Coreia do Sul. E quando ele falou Coreia do Sul durante o depoimento dele, me acendeu uma luz, como essa daqui. Eu tava apagadinho assim, aí o que aconteceu? Pum, acendeu a luz. Não deu pra ver, mas vou fazer aqui. Eu tava meio assim, e aí, pum, acendeu uma luz. Opa, Coreia do Sul? Será que ele tem alguma coisa a ver com o reverendo Moon? E eu até coloquei lá no meu Twitter. Algumas horas depois, o Randolfo Rodrigues, a sua instituição tem alguma coisa a ver com a instituição do reverendo Moon? E ele falou assim, é a mesma instituição. Quem é reverendo Moon? Reverendo Moon é um líder religioso, já faleceu, coreano, nasceu na Coreia do Norte, depois foi para a Coreia do Sul, e ele fundou uma igreja. Essa igreja ficou bastante popular no Brasil há umas décadas passadas, inclusive aqui no interior do estado de São Paulo, principalmente na região de Sorocaba. Tem até um time de futebol, o Atlético de Sorocaba, que foi feito ali pela igreja. Chegou até a disputar as divisões superiores, ali, as divisões principais do Campeonato Paulista de Futebol. Isso lá nos anos 2000. Só que o reverendo Moon, ele teve alguns problemas na justiça, parecia ser alguém muito gente boa, foi processado por evasões de divisas. E essa mesma instituição, agora o reverendo Hamilton faz parte. E onde se encontra o reverendo Hamilton em toda essa história da CPI? Está envolvido ali naquela história da Davat. E olhem só como que essa história da Davat, ela é engraçada, para dizer o mínimo. A Davat estava negociando com o governo federal a compra e a venda de vacinas da AstraZeneca. Só que a AstraZeneca não autorizou a Davat a negociar essas vacinas e a Davat não tinha as vacinas para vender. Então era um golpe. E quem estava negociando essas vacinas pela Davat? O Cabo Dominguete, um policial militar que não tinha experiência alguma em negociações de bilhões de reais, e o Cristiano, também uma pessoa ali inexperiente. E eles não iriam entregar as vacinas que fossem vendidas. Então eles estavam praticando um golpe, um estelionato. Só que o Ministério da Saúde, com o Roberto Dias, pediu propina de $1 a dose. Então nós temos também no Ministério da Saúde, e havia toda uma cadeia por trás do Roberto Dias, também envolvida em corrupção. Então nós temos a Davat querendo aplicar um golpe, o Ministério da Saúde querendo aplicar um golpe, e o reverendo Hamilton também querendo aplicar um golpe, porque ele foi o intermediário dessa negociação entre a Davat e o Ministério da Saúde, pela organização não governamental dele, o reverendo que ele participa, que ele é diretor. E essa organização não governamental, que tem ali um caráter humanitário, religioso, quando você pega as atribuições do CNAE, que são as atividades que ela representa, não tem nada a ver com filantropia. Presta curso superior, um negócio assim, gravação de áudio e vídeo, uma coisa estranha. E para piorar, a instituição do reverendo Hamilton utiliza insígnias, brasões, logos de organizações mais conhecidas para respaldá-la, como a CNBB e a ONU. Só que nenhuma dessas organizações autorizou a utilização de suas marcas pela ONG do reverendo Hamilton. E ele estava ali solicitando doações por parte da Davat caso a negociação fosse concretizada. Não foi negociada porcentagens, porque se negocia porcentagem aí pode parecer propina, então ficou acordada uma doação no final. Era um golpe de todas as partes, trocando em miúdos, era um golpe que estava tentando ser aplicado. Só que o que acontece? Nas conversas do Cabo Dominguete com o Cristiano, foi falado que o reverendo Hamilton estava conversando com o Bolsonaro. E quem o introduziu dentro do Palácio do Planalto foi a Michelle, porque ela é próxima do reverendo Hamilton. Só que hoje na CPI,
O reverendo Hamilton falou que aquilo foi uma bravata, que ele não conhece Bolsonaro, que ele não conhece Michele, que ele não conhece ninguém. Que na verdade ele estava mentindo para todo mundo até aquele momento. E aí ele começou a chorar, falou que ele não deveria, que ele errou, não deveria ter se envolvido naquilo, que era uma bravata, que era uma mentira. Só que tem um problema, pessoal. E qual é esse problema? E aí começa a entrar na parte da minha análise. O reverendo Hamilton disse que não conhecia ninguém no governo Bolsonaro. Só que ele participou de uma reunião no Ministério da Saúde. E ele levou a Haddad para negociar no Ministério da Saúde. Se ele não conhecia ninguém, como que ele teve um acesso diferenciado e especial dentro do Ministério? Porque olha o que aconteceu. Ele mandou um e-mail, por volta do meio-dia e meio, solicitando uma reunião às 4h30 no Ministério da Saúde para tratar de vacina. Ele não foi respondido. Mas mesmo assim, ele foi. Às 4h30, ele chegou no local estipulado e teve a reunião. Então, em menos de 4 horas, um e-mail que não houve resposta, ele rapidamente conseguiu uma audiência. A Pfizer mandou quase 100 e-mails com o governo federal e não conseguiu contactá-lo. O Butantan entrou em contato com o governo e também foi sumariamente ignorado. Os senadores e deputados não têm esse acesso facilitado como o reverendo Hamilton teve. Então alguém o ajudou e começa a ser levantada a suspeita que o reverendo Hamilton estava tentando proteger alguém, possivelmente Michele Bolsonaro. Só que o que acontece? Aí vem a parte da análise. Toda essa história, e é bem possível que ele estava tentando defender Michele Bolsonaro, revela o caráter do governo Bolsonaro, esse caráter milicianesco. Porque a gente já sabe que tem história, eu conheço fulano de tal, eu conheço Beltrano, isso é muito normal. Só que no governo Bolsonaro, a quantidade de pessoas que utiliza o nome do Bolsonaro é um negócio assim estratosférico. Eu conheço a Michele, eu conheço o Bolsonaro. Por quê? Porque tudo isso revela o caráter milicianesco do governo. Porque o que é uma milícia? A milícia é uma informalidade. É o gás que chega de modo informal através da milícia. É a segurança do morro que chega de modo informal pela milícia. É a TV a cabo que chega pela milícia. É tudo de modo informal, por baixo do pano, fora das regras, sem a burocracia, sem respeitar as instituições. E esse é o governo Bolsonaro. É um governo que não tem burocracia nenhuma. E é um governo que favorece esse tipo de atuação porque ele corrói as instituições republicanas. O Bolsonaro destruiu o Ministério da Saúde. O Bolsonaro acabou com os cargos. O Bolsonaro ele está destruindo as normas, as regras, a nossa própria Constituição. E aí ele abre espaço, abre caminho para esse tipo de negociação, para esse tipo de utilização indevida do nome do presidente da República. Ele favorece isso. E a própria forma dele governar também. Porque o que aconteceu? Ele não queria comprar vacina. Nenhuma vacina. Ele queria apostar na imunização de rebanho. Isso a CPI provou. Já está aí, vai sair o relatório e vai provar isso. Só que o que aconteceu? Quando ele começou a ser pressionado pela opinião pública por conta das vacinas, ele quis correr atrás. E aí o que ele fez? Ele deu a ordem para o Ministério da Saúde: comprem as vacinas. Ah, mas se virem, comprem de qualquer forma e comprem rápido. Porque eu não quero ficar para trás do calcinha apertada. Então eu quero Coronavac, mas não quero do Butantan. Aí o Pazuello foi e negociou fora da agenda com aquela empresa que estava pagando 3 vezes mais. Aí ele chegou com a Haddad, com o Ministério da Saúde, o Elcio Franco, o Elcio Blanco, toda aquela galera toda, para negociar com a AstraZeneca. Contanto que não fosse a AstraZeneca produzida pela Fiocruz. Então esse é o governo Bolsonaro. É um governo da informalidade. É um governo miliciano. E de fato ele é miliciano. Porque quando ele vai destruindo tudo, ele abre a brecha, abre a possibilidade para esse tipo de situação ocorrer. Então eu não estou aqui dizendo que o reverendo Hamilton falou a verdade ou falou a mentira quando ele disse que ele conhecia ou não Bolsonaro. Eu até acho que ele estava tentando proteger Michele, porque ela tem uma relação próxima com ele, aparentemente pelo que foram reveladas algumas notícias anteriores. Mas é muito provável e possível também que ele tenha utilizado o nome do Bolsonaro, porque esse governo permite isso. Esse governo trabalha nessa informalidade. Bolsonaro faz isso. Bolsonaro recebe os ministros de camisa de futebol falsificada, de chinelo e moletom. Isso é informal. E essa é a grande questão, o grande problema do governo. É um governo que corrói as instituições e abre espaço para esse tipo de situação. Nem o Marcos Rogério conseguiu defender o depoente hoje. De tão esquisito, mentiroso e fraudulento que é a situação. Fraudulenta que é a situação. O Marcos Rogério falou o seguinte: olha, eu defendo o governo. Ele quase falou: tô aqui para te defender, mas eu não consigo, eu não posso botar a minha mão no fogo por você. E a CPI está caminhando para um ponto que os próprios governistas não vão conseguir
colocar a mão no fogo por Bolsonaro. Se você viu o depoimento, deixa aqui nos comentários. Não foi um depoimento tão revelador assim, porque ele não sabia de nada, mentiu pra caramba, até que ele admitiu que mentiu e chorou. Só que, como eu falei, foi muito pedagógico, porque nós conseguimos entender como funciona o Bolsonaro, como funciona esse governo e como se dá a corrosão das instituições. Se você gostou, clique no botão de gostei. Hoje à noite tem vídeo para os membros. Se inscreva no canal, me siga no Twitter, @Profiléo Oficial, e também no Instagram, canal Profiléo.